Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana, né? Mais um conteúdo que iremos trabalhar, tá certo? E o conteúdo da nossa semana são os quadriláteros, tá certo? Assim como em módulos anteriores, assim como nas semanas anteriores estudamos aí toda a parte de um triângulo, né? Como que é a definição de um triângulo, os principais elementos de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Faremos essas mesmas colocações, tá? Esses mesmos estudos dentro de um quadrilátero, tá certo? Novamente iremos iniciar o capítulo 14, mas hoje a gente não encerra esse módulo aí, tá? Então, assim, sempre pensando na quantidade de exercícios semanal, tá? Irei fazer uma divisão desse capítulo em algumas aulas, tá bom? Hoje a gente faz toda a parte inicial, toda a introdução, da definição do que são os quadriláteros, os seus principais elementos, tá? Mas a gente não encerra esse capítulo aí ainda essa semana, tá bom, pessoal? Então, em algumas outras aí, mais uma, mais duas, dependendo da quantidade de exercício, a gente vai fazer essa subdivisão desse conteúdo, ok? Então, primeiro iremos fazer a definição de quadrilátero, né? Algo bem simples, tá certo? Algo que a gente já conhece, tá? Então, o que seria um quadrilátero? Nada mais é do que um polígono que possui 4 lados, tá certo, gente? Então, quando ele diz assim, é um polígono que possui 4 lados, ele não caracteriza que esses lados têm que ter a mesma medida, até porque existem vários tipos de quadrilátero, tá certo? A gente não só deve pensar assim, quando é um quadrilátero, é um quadrado. Não, a gente não pode pensar nessa definição, tá certo? Então, quadrilátero nada mais é do que um polígono com 4 lados, tá bom? Não necessariamente de mesma medida, tá bom? Então, na página 340, tá? Do material de vocês, ele já traz aí, ó, alguns tipos de quadrilátero, tá certo? Para que a gente veja e note, perceba que existe uma infinidade, né, de quadriláteros, tá certo? Quadriláteros e seus elementos. Desde os anos iniciais de escola, temos conhecimentos de figuras planas como triângulo, quadrilátero, retângulo e círculo. A variedade de formas se amplia a cada novo estudo e começamos a observar que o quadrado e o retângulo são, na verdade, parte integrante de um conjunto maior de figuras, conhecidas como quadriláteros. O termo, como origem no latim, indica um polígono de 4 lados. Nesse contexto, temos uma infinidade, como mostramos a seguir. O estudo dessas figuras, e principalmente das relações entre elas, é importante, pois, com uma rápida observação à sua volta, é possível perceber a incrível variedade de objetos e elementos de construção que possui a forma de quadrilátero, tá certo? Então, só uma observação. Na página 341, pessoal, ele já vem aí com a definição e os seus principais elementos, tá certo? Foi o que acabamos de ver aqui. Definição de quadrilátero. É um polígono que possui 4 lados, tá? O polígono ABCD, que foi o mesmo que eu fiz a representação aqui, a seguir, ilustra um quadrilátero. Então, nesse quadrilátero A, B, C e D, podemos destacar os seguintes elementos. Então, vértice do quadrilátero. A gente já sabe que vértice nada mais é do que as quinas, tá? Quinas. Então, quem seria as vértices desse quadrilátero aqui? A, B, C e D, tá? Lados, a junção aqui, ó. Então, quem seria o primeiro lado? AB. Próximo lado, bora lá, BD. Próximo lado, C e D. Fechando com AC. Tá certo? Quem seriam as diagonais, tá? Quem seria diagonais? A gente sabe, pessoal, que diagonal, né? Ó, é a ligação de uma vértice à outra, né?
sendo que não passando pelo mesmo segmento. Então, quem seria diagonal? A e D, I, B e C. Tá certo? Da mesma forma, ele chega aí com o que seriam os ângulos internos. Então, ó, os valores, né? Quem seriam esses ângulos aqui? As representações em letras. Ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Tá certo? Fechando com quem ele vem aí, quem seria ângulos opostos. Então, quem seria ângulos opostos? Novamente, praticamente os valores das diagonais. Tá certo, gente? Então, fecha aí essa parte com os elementos, né? Os principais elementos de um quadrilátero. Tá bom? Continuando, ele também vem aí. Temos também ângulos externos, né? Na verdade, se a gente faz aí o destaque do que seriam os ângulos internos, o que seriam os ângulos externos? Já sabemos também que são aqueles ângulos que estão fora, né, da figura. A parte interessante que eu já preciso que vocês destaquem, e agora já comecem a perceber, é a soma das medidas do ângulo interno de um quadrilátero. Já estudamos isso aí também, né? Já conseguimos fazer essa soma aí, inclusive em outros polígonos de 5, de 6, de 7 lados, né? Então, em triângulos a gente viu que a soma do ângulo interno de um triângulo nada mais é do que 180 graus. Em quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, tá certo? Então, na página 342, a gente tem aí alguns exemplos para serem trabalhados, alguns cálculos em cima de quadrilátero, tá bom? Então, com base no conhecimento da soma das medidas dos ângulos internos, podemos determinar uma delas conhecendo as demais. Veja um exemplo. Então, ele trouxe um quadrilátero, tá? Com os seguintes valores dos ângulos internos. Tá? Vamos lá fazer a representação. E a pergunta foi: determine a medida x do ângulo D. Se vocês observarem, ó, esse é o único que está sem medida. A gente já sabe o valor do ângulo C, já sabe o valor do ângulo B e já sabe o valor do ângulo A. E a gente sabe, né, que a medida da soma dos ângulos internos de um quadrilátero nada mais é do que 360 graus. Então, como é que a gente vai armar isso aqui? O princípio, o conceito de equação de primeiro grau. Então, ó, bora lá. X, que é o valor que eu irei determinar, com mais as somas dos outros ângulos. Então, 57, 135, com mais 57 novamente, tudo isso é igual a 360 graus. Tá certo? X mais, efetuando essa soma aqui, né? 57 mais 135 com mais 57, chegamos no resultado, vamos lá, 57 mais 57 com mais 135. Então, 7, 7, 14 com mais 5, 19, vai 1, tá bom? 5 com mais 5, 10, com mais 1, 13, com 1 que estava em cima, 14, vai 1. Então, 249, igual a 360 graus. Mesmo princípio de equação, x é igual a 360 menos 249. Quem é o valor de x? Fazendo a subtração, 111 graus. Tá certo, pessoal? Bem simples também aí esse cálculo inicial. Temos mais um exemplo aí na letra B, que vai usar o mesmo princípio, tá? Ele deu aí o valor determinado para a gente achar quanto mede cada um desses ângulos, né? Seguindo a mesma linha de raciocínio, tá bom? Na página 343, temos mais outras questões. Preste atenção aí. Aí ele diz, exemplo 3. O quadrilátero a seguir representa uma pequena região de um jardim.
sabe-se que o seu perímetro, preste atenção, a diferença do que eu fiz na questão anterior, ele quer calcular o valor de cada lado, mas a gente vai observar que são em determinadas diferenças. Ele deu o valor de perímetro, então o perímetro é o quê? A soma, tá? O que seria a área? Multiplicação. Então vamos pensar nesse raciocínio aí, vamos lembrar dos conceitos já estudados, tá bom? Então ele diz que o perímetro do quadrilátero é 8,3 metros. Qual deverá ser a medida do lado indicado pela letra X? Então, novamente eu tenho a representação da figura. Tá? Aqui é o valor que a gente vai achar. Sabemos que esse lado mede 1,8. Sabemos que esse lado aqui mede 2. E esse outro lado mede 1,5, 1,5 metro, né? Assim como o outro, temos aí as medidas e temos os valores da vértice, né? As letras indicando a vértice, tá bom? Então, se ele disse perímetro, a gente já sabe que é soma, tá bom? Então, ó, eu vou calcular o valor de x, né? Com base nos outros valores aqui, 1,8 mais 1,5 mais 2. Tudo isso igual a 8,3, porque foi o valor que ele deu. Ele disse que o perímetro desse quadrilátero é igual a 8,3 e eu tenho uma medida desconhecida e quero encontrar, tá bom? Então, x mais, efetuando isso aqui, né, eu vou chegar no resultado de 5,3 igual a 8,3, tá certo? X é igual a 8,3 menos 5,3, quem seria o valor de x? Nada mais é do que 3. Tá certo, gente? Então, ó, essa é a parte inicial, a parte que a gente vai fazer, né, para o estudo da nossa semana, né? Conceito de um quadrilátero, os elementos de um quadrilátero, quanto vale a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, que a gente já sabe a partir de agora que é 360 graus. Tá certo? E esses cálculos que foram feitos aí, dependendo da questão no solicitado. Tá bom? Então, novamente eu ressalto para vocês exercícios a serem realizados. Tá bom? Serão os exercícios de aplicação, tá? Do material da semana. A gente vai trabalhar isso aí gradativamente, né? Com o passar das semanas. Então, quais são os exercícios que iremos efetuar aí? Da página 354... tá? Da 354 a 358. Exercícios de aplicação, tá certo, gente? Se tá no meio aí alguns exercícios propostos, a gente não vai realizar, tá certo? Então, aguardo vocês na próxima semana com mais um conteúdo, né? Dando continuidade, na verdade, ao capítulo 14 de quadrilátero, tá certo? Nos encontramos na próxima aula. Um abraço a cada um de vocês.